Pessoal, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece aí, sou Victor Trajano. Para quem já me conhece, é um prazer ter você aqui comigo, é uma honra ter você aqui. Hoje a gente vai falar sobre paternidade, hoje a gente vai falar sobre um dos problemas que tem, destruído as famílias, que tem destruído a vida dos filhos, tem destruído a vida dos pais, das mães, quer dizer, a vida das famílias, porque o problema de paternidade, o problema de bloqueio de pai e de mãe também, claro, são problemas que, cara, geram prisões emocionais, como eu tava falando, e a gente vai falar sobre isso nessa live. Às vezes, a gente sente problemas e sentimentos como rejeição, como abandono, às vezes necessidade de aprovação, o que vão pensar de mim, o que vão achar, e se não der certo, sabe? Às vezes eu fico querendo, e se eu passar vergonha, e se eu for e ninguém... E às vezes eu tenho sentimentos desse tipo, às vezes eu tenho medos que me paralisam, às vezes eu procrastino os meus projetos, procrastino aquilo que eu queria executar, eu quero emagrecer, mas eu deixo pra depois, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero empreender, mas eu deixo pra depois, eu quero ser um bom pai, eu quero ser um bom filho ou uma boa filha, mas eu acabo me pegando, cometendo coisas que eu não queria fazer. E eu sei que eu tenho que mudar, mas eu não consigo mudar aquelas coisas. E eu sei o que eu preciso fazer muitas vezes, porque basicamente a receita do bolo é aquela, é padrão, cara. A gente já sabe o que a gente tem que fazer. As verdades, elas já estão dentro de nós. Só que a gente precisa, às vezes, internalizar, olhar pra dentro, olhar pra nossa identidade, ativar essa identidade, extrair aquilo que já tá dentro de mim e de você e viver essas verdades. Então eu quero falar sobre isso hoje. Porque eu tive um bloqueio de abandono com meu pai. Basicamente, cara, meu pai era o meu herói e eu espelhava nele, eu queria ser como ele. Na infância, nós passamos até os 8 anos de idade junto. Então, assim, pessoal, basicamente, no meu relacionamento com meu pai, eu tive um bloqueio de abandono, porque meu pai, ele se separou da minha mãe aos 8 anos de idade, quando eu tinha 8 anos. E essa separação foi muito dolorosa pra mim. Essa separação, esse rompimento foi muito doloroso pra mim. E esse rompimento, ele gera na criança, ele gera no filho um bloqueio de abandono, um bloqueio de... você olha pra aquela situação e, eu não sou importante, meu pai não me amava eu e nem a minha mãe, a gente não era importante pra ele, a gente não era especial pra ele. N sentimentos que eu, como criança, acabava sentindo, mas eu não sabia externalizar tudo aquilo. E tudo isso acaba gerando e quando eu olhei pra minha vida agora como homem, me casei, e aí eu olhei pros meus problemas no meu relacionamento, na minha vida financeira, e eu falei assim, cara, eu preciso resolver essas tretas. Eu preciso resolver tudo isso, porque por que será que eu começo várias faculdades e eu não termino nenhuma? Sabe, por que será que eu começo vários projetos e eu paro eles no meio do caminho? Por que será que eu abandono as pessoas, sabe? Abandono as pessoas que eu tô liderando, abandono a minha equipe. Por que será que eu sou o cara, não, vamos fazer, vamos pra cima? E aí eu paro tudo, e aí chega numa hora, sabe, cara, eu deixo, putz, eu não vou conseguir, não vai dar certo, caramba. E aí aquele sentimento de, Deus, por que parece que tá mais fácil, pra mim é mais difícil? Deus, por que parece que você ama mais o outro do que a mim? Porque parece que... E aí você não se sente amado, você se sente inseguro, parece que as coisas não vão dar certo. E aí você acaba vivendo coisas que não são verdadeiras. Você acaba criando crenças que são limitantes, crenças que impedem você de prosperar, que me impediam de prosperar. Eu comecei a acreditar em verdades que não eram verdades. Eu comecei a acreditar em coisas que na verdade não eram, e isso começou a gerar os meus resultados. Então eu comecei a acreditar que eu era inconstante, eu comecei a acreditar que realmente as coisas não davam certo, Eu comecei a acreditar que, se fosse pra acontecer, ia acontecer comigo, sabe? Eu comecei realmente a valorizar e dar vazão a essas verdades. E tudo isso, tudo isso me gerava os resultados que eu tava tendo. Então quando eu casei, eu chego num lugar, eu chego numa casa e eu não fui preparado para aquilo. Eu não fui ensinado a ser homem pelo meu pai. Eu não tive meu pai na minha casa. Eu não tive um homem dentro da minha casa, no meu lar, para me ensinar a ser homem. Para me ensinar o papel de um homem, como é que um homem se comporta, como é que ele age, no meio de uma briga, como é que ele tem que agir, no meio de de um projeto que ele tem, como é que ele comenta isso, como é que ele comunica isso pra esposa, como é que ele faz, a família dele chegar e prosperar em conjunto. Então, quer dizer, são coisas que eu não aprendi, porque eu não tive um espelho de homem.
E como filho? Também não, porque eu não vi meu pai sendo filho. Por quê? Porque também teve as tretas emocionais com o pai dele, que também foi abandonado pelo pai. Basicamente, eu estava repetindo um comportamento que meu pai também viveu, num nível muito mais agressivo, num nível muito maior. Então aqui está uma grande chave já para transformação. Eu já vou falar aqui, e se você já sair dessa live com essa chave, você não precisaria nem ficar até o fim. Só fica até o fim, pelo amor de Deus, pra você aprender, porque tem mais coisa para poder te entregar. Mas uma das grandes chaves é entender que o meu pai, ele recebeu coisas muito piores além daqueles que ele me entregou. Então o que ele me entregou foi um filtro muito grande daquilo que ele recebeu. Ele foi abandonado num nível muito maior pelo pai dele. Ele já brigou com o pai dele, um dos irmãos dele já saiu na mão, um tacando pedra no outro. O pai dele abandonou a família dele com 10 filhos para a mãe criar. E basicamente esse abandono acabou gerando bloqueios emocionais nele, acabou gerando fissuras emocionais, e ele, infelizmente, acabou transmitindo tudo isso pra mim, acabou vivendo as mesmas coisas que o pai dele, só que, claro, num nível muito menor. Só que, claro, num nível muito menos agressivo. Por quê? Porque o pai dele foi pra outro estado, teve outra família, realmente abandonou ele aqui. Foi num nível muito maior, foi num nível muito mais agressivo. Foi num nível muito mais, sabe, cara, muito mais forte, briga de família, treta, o pai dele era alcoólatra. Sabe, o pai dele fez 10 filhos na véia, na minha avó, linda, maravilhosa, sabe, os 10 vingou, os 10 são lindos, os 10 têm família, os 10 é incrível, é uma família linda, graças a Deus. Mas quantas famílias não podem falar isso? Por quê? Porque acabam sendo destruídas. Por quê? Porque acabam vivendo, sabe, verdadeiras crises familiares, sabe, brigas, mortes, destruição, agressão. Né? Às vezes você está vivendo, ou viveu, ou teve, ou conhece pessoas ao seu redor que passaram por isso. Porque o abandono que eu tive do meu pai foi uma separação, foi uma coisa muito menos agressiva do que o pai dele viveu com o meu avô, que é o pai dele. E aí quando eu entendi isso, que era a chave que eu tava falando, quando eu entendi isso, cara, você acaba tendo compaixão do seu pai, da sua mãe, porque ele te deu o melhor que ele podia te dar. Ele te deu aquilo que ele, sabe, aquilo que ele recebeu, e ele deve ter filtrado ao máximo. Porque às vezes quando a gente é criança, eu falo assim, eu jamais vou fazer que nem... Ô mãe, quando eu tiver meu filho, eu vou deixar. Ô mãe, quando eu tiver meu filho, eu vou fazer isso. Ô mãe, por que você não deixa? Ah, quando eu tiver meu filho... Né? Quer dizer, às vezes eu falo assim, eu vou ser totalmente diferente do que meu pai foi comigo. Eu vou fazer completamente ao contrário do que meu pai fez comigo. Eu vou ensinar ele completamente ao contrário. Né? Então, quer dizer, e aí às vezes a gente acaba cometendo os mesmos erros, a gente acaba caindo nos mesmos comportamentos. E às vezes você fala assim pro seu filho, cala a boca, senão eu vou te socar, moleque. Por quê? Porque talvez você ouviu isso. Você ouviu isso da sua mãe, você ouviu isso do seu pai, cala a boca, moleque, não se mete no meio de conversa de adulto. Então, quer dizer, aquilo que eu ouvi das pessoas que eu mais amei, das pessoas que mais, sabe, eram mais importantes pra mim, das pessoas que eu mais precisava, são justamente elas que vão me bloquear, são justamente isso que me bloqueou. Então, quer dizer, tudo isso daqui eu aprendi através da inteligência emocional, através, sabe, cara, de uma imersão dentro da minha identidade, olhando pra dentro e não mais pra fora. Porque eu fui ensinado, talvez como você, a me relacionar com Deus que tá sempre lá fora, que tá sempre lá. Então, quer dizer, eu vou pra igreja, como é que era um dia típico de domingo meu, antes? Eu chegava num domingo, na onde eu estivesse, eu ia pra igreja e falava, eu estava em qualquer lugar, eu falava, pessoal, vou embora porque eu vou pra igreja. Victor, por que você vai pra igreja? Porque eu quero adorar a Deus, porque eu quer dizer, eu estou indo para a igreja para adorar a Deus. Aí eu chegava na igreja, levanta a mão pro alto e adora a Deus, irmão. Então, quer dizer, eu ia pra igreja, aí eu chegava lá, ele estava no alto, ele estava lá em cima, ele nunca estava onde eu estava. Era sempre um Deus que estava fora, sempre um Deus que tinha que me abençoar. Não era um Deus que já tinha me abençoado, é como se ele ainda tivesse que morrer por mim. É como se ele ainda tivesse que enviar Jesus. Ele já enviou e eu não tinha entendido essa verdade ainda. E aí as minhas tretas emocionais, as minhas crises existenciais, as minhas, sabe, cara, os meus BOs. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ler a Bíblia, você tem que dizimar.
Sabe, cara, você tem que fazer para Deus te abençoar, para Deus te prosperar, para Deus ajudar, sabe, para Deus resolver aquela causa, você tem que fazer. E se você tá fazendo e Deus não tá abençoando, tá fazendo pouco, tem que fazer mais, tem que orar mais. Aí você ora pro seu pastor, pro seu líder, que ora 3, 4, 5, 10 horas por dia, você fala, meu Deus, eu nunca vou conseguir orar desse jeito. Então quer dizer, Deus nunca vai me amar que nem ama ele, Deus nunca vai me usar que nem usa ele, Deus nunca vai me abençoar que nem abençoa ele. E eu começo a viver, acreditar em falsas verdades. Eu começo a acreditar em coisas que me limitam, que limitam a minha capacidade, a minha identidade, que limitam quem eu sou, os meus merecimentos, aquilo que eu mereço. Porque se eu não oro tanto quanto ele, eu não mereço tanto quanto ele. E se eu não mereço, eu não vou ter tanto quanto ele, porque eu não faço. Então quer dizer, olha só que B.O., cara. Mas basicamente, essa foi a minha história de abandono com meu pai, né? Eu tenho um passo a passo aqui, eu vou tentar seguir. Vou voltar aqui. Eu vou tentar seguir. Galera, vai compartilhando aí, vai mandando aí. Se essa vez explodir no meio da live, deu ruim, hein? Caraca, papai, essa daqui tá chamando. Oh, God. Então quer dizer, esse bloqueio emocional com o seu pai, eu não sei como você viveu. Eu não sei que tipo de bloqueio emocional que tipo de abandono você viveu com o seu pai. Talvez o seu pai tenha te abandonado num nível assim, Victor, eu nem sei quem é meu pai. Eu nem sei quem é, eu nunca vi ele. Ô Victor, eu sei quem é, mas ele foi embora. Ou Victor, eu tive meu pai, mas ele foi um pai ausente, sabe? Ou ele é um pai agressivo, ele é um pai... Eu não sei qual é o seu nível de relacionamento com o seu pai, o seu nível de abandono, o seu nível de ausência que você teve com ele. Eu sei que, independente disso, a gente precisa desbloquear, a gente precisa ativar a nossa identidade e tirar, arrancar, a gente sair das prisões emocionais que nós entramos por causa disso. Porque a gente precisa, primeiro, um dos pilares da inteligência emocional que mudou a minha vida é a autorresponsabilidade, mas também o autoconhecimento. E entender, cara, que eu posso extrair as verdades, sabe, da minha mente, do poder do meu cérebro. Eu posso reprogramar as minhas crenças para poder ativar as verdades de quem eu realmente sou, para poder mudar os meus resultados. Pra poder viver, por exemplo, se eu quero ter um relacionamento abençoado, sabe? Se eu quero parar de trair a minha esposa, ou se eu quero ter filhos, ou se eu quero, parar de brigar com ela, ou se eu, como esposa, quero ter um relacionamento abençoado com meu marido, quero amar mais ele, quero ser, enfim. Ou as minhas finanças, eu quero ter umas finanças legais, eu quero investir, eu quero ter meu negócio, eu quero viver do meu sonho, eu quero viver do meu propósito, do meu chamado. Ou seja lá qual área for, na sua vida profissional, eu quero, sabe, trabalhar com o que eu amo, eu quero ter coragem de sair de onde eu tô e viver do que eu gosto e mudar de área. E aí às vezes nós temos comportamentos como insegurança, como eu não vou conseguir, não vai dar certo, e aí eu começo a ter comportamentos que me sabotam. E aqui começam alguns bloqueios emocionais gerados por abandono do pai. Sabe por quê? Porque o pai, ele é um dos pilares que ensina para nós como os filhos. Ele é um dos pilares que ensina pra nós, aqui ó, ele é um pilar que ensina pra gente a parte da segurança. Ele é o pilar da provisão, ele é o pilar que mostra os limites, ele é o pilar que capacita, que aconselha. Ele é o pilar que mostra pra você o que pode e o que não pode. É o pilar que tem que dar bons exemplos, sabe, cara? Então, o seu pai tinha que ter sido essa pessoa pra você. Agora deixa eu te falar, seu pai foi o cara que te colocou pra frente, que falou, vai filho, vai filha, você é campeão, você nasceu pra brilhar, você vai impactar milhares de pessoas, você nasceu pra dar certo, você pode, você consegue, você é capaz, você é amada, eu amo você. Você ouviu esse tipo de coisa? Porque se você não ouviu esse tipo de coisa, porque eu não ouvi esse tipo de coisa, eu não fui programado pelo meu pai dessa forma. Então, infelizmente, eu acabo vivendo uma vida de insegurança, de necessidade de aprovação, de vitimismo, porque se eu não tive meu pai, alguém tirou meu pai tirou de mim aquilo que eu precisava ter para eu poder viver, para eu poder ser quem eu precisava ser. E aí, eu sou vítima dessa situação, né? Então, necessidade de bloqueio de escassez. Por quê? Porque o pai é o pilar da provisão. E se eu não tenho o pilar da provisão na minha casa, eu sou escasso. Eu não aprendi a prosperidade, eu não aprendi a como ser próspero. Eu não tive um exemplo disso em casa.
Então quer dizer, eu fui roubado, isso eu fui roubado, cara, é escasso, sentimento de escassez. Então quer dizer, olha só o Kleber, meu pai foi embora, tinha 14 anos, eu tive vários bloqueios, cara, o Kleber é uma pessoa incrível. A gente se conectou, quando eu conheci o Kleber, a gente se conectou através de um evento de desbloqueio emocional, de ressignificação de crenças, quando eu estava buscando, né, cara, tentando entender tudo isso aqui que eu tô te falando. Isso há 4, 5 meses atrás. Não faz muito tempo. E o Kleber já tava lá, já tava ajudando, já tava transbordando, já tava quebrando tudo. E, cara, me ajudou a desbloquear. A gente teve uma situação, cara, foi incrível, especial lá de desbloqueio. Sabe, cara? Então, quer dizer, é uma situação tão parecida com a minha, né? E aí a gente sabe, a gente entende o quanto isso é prejudicial para as nossas vidas. Então o pai, ele é o cara que tem que nos dar a visão de mundo. Qual que é a nossa visão de mundo hoje? Ela é formatada pelos nossos pais. Nós aprendemos, talvez pelo exemplo, talvez não, nós aprendemos pelo exemplo, e talvez os exemplos que você teve não foram exemplos bons, porque se você não ouviu tudo aquilo que eu te falei, talvez você ouviu, você é burro, moleque, você não aprende nada, você é muito teimoso, você... Sabe, cara, talvez você ouviu que você não era nem pra você nascer, você não era nem... Sabe, cara, você ouviu coisas terríveis, você não presta, Sabe, cara, talvez você ouviu coisas terríveis, talvez você ouviu coisas que machucaram você. E deixa eu te falar uma coisa, as pessoas que vão machucar você são as pessoas mais próximas. São as pessoas do seu lado, as suas familiares, seu pai, sua mãe. Porque se um mendigão chegar agora do seu lado e falar assim, ó, você vai morrer, você vai falar assim, ó, sai fora, maluco, ó, pelo amor de Deus, você não vai dar valor, você não vai dar importância pra aquilo que ele fala. Porque ele, quem é você? Sai daqui. Agora se a sua mãe falar assim, ó, você vai morrer, papai, aí já era. Aí você vai chamar os deuses, você vai pra igreja, você vai, né, meu, você vai fazer tudo o que for possível, você vai parar de sair de casa, você vai... Então, quer dizer, são as pessoas que nós mais amamos que vão nos machucar. Então eu tô dando várias chaves aqui que você precisa anotar. Então, quer dizer, se você ter consciência dessa verdade e ter desapego emocional disso, você vai entender que aquela pessoa, ela tá dando o máximo dela. Aquela pessoa, ela também passou num nível muito maior por bloqueios emocionais, por abandono, porque elas estão dando aquilo que elas receberam, elas estão dando o máximo que elas poderiam dar pra gente. E a gente já começa a se encher de compaixão, a gente começa a se encher de amor, a gente começa a se encher de misericórdia, de sentimentos, de graça, de gratidão. E isso começa a nos limpar, nos purificar, isso começa a nos reprogramar. Então, quer dizer, são chaves de reprogramação. Aí, né, voltando ao exemplo. Então, nós aprendemos pelo exemplo. Então, se você viu o seu pai brigando no trânsito, se você viu o seu pai um cara, sabe, arrogante, um cara agressivo, se você viu o seu pai tratando mal a sua mãe, como é que você vai se comportar hoje? Talvez da mesma forma. Talvez você se comporte da mesma forma, sendo uma pessoa agressiva, sendo uma pessoa arrogante, sendo uma pessoa que trata mal as outras, ou agindo completamente ao contrário, sendo uma pessoa completamente complacente, sendo uma pessoa completamente vitimizada, sendo uma pessoa completamente, sabe, cara, não sei o que, não fala nada, não se posiciona, fica quietinho. Então, a gente aprende pelo exemplo. Então, como é que você viu o seu pai tratando a sua mãe? É assim que você vai se relacionar com a sua esposa. Se você viu seu pai tratando a sua mãe bem, presenteando ela, sabe, falando que ama, resolvendo os seus conflitos ali entre vocês, e levando vocês para um caminho de crescimento, de abundância, de prosperidade, se você teve esse tipo de exemplo, eu tenho certeza que hoje o seu relacionamento é abençoado, o seu relacionamento é próspero, o seu relacionamento é, sabe, cara, é abundante. Mas se talvez, assim como eu, você não teve nem pai para saber como que deve ser o tratamento de um homem para uma mulher, se assim como eu, você também não teve um pai para você poder ver como é que um homem trata uma mulher, como você vai tratar hoje, talvez você viu seu pai tratando a sua mãe, só que agressivo, sabe, cara, um cara arrogante, um cara que não falava que ama, um cara que talvez nunca te pegou no colo, nunca... Então, os exemplos que você tem vão ser os exemplos que você vai ser, ou talvez como mulher, você esteja atraindo esse tipo de homem. Porque foi esse relacionamento que você teve com o seu pai, e você acaba atraindo nos homens que você se relaciona esse tipo de ação, esse tipo de pessoa que vai ser agressiva com você, que vai ser...
Então olha só o quanto é importante eu resolver as minhas tretas emocionais, as minhas crises. Como é importante eu entender as minhas crises, os meus sentimentos, os meus comportamentos, resolver e desbloquear tudo isso. Né? Então quer dizer, às vezes, eu já, como comentei, eu vejo mãe falando, cala a boca, moleque, senão eu vou te socar. Então olha só o tipo de tratamento que nós tivemos pelos nossos pais. E às vezes como pai, eu ainda não sou pai, mas quero ter 5. E aí quando eu falo que eu quero ter 5, a pessoa fala assim, eu quero ver quando você tiver 1. Só que ela tá falando isso porque ela me ama, ela tá falando isso porque ela quer me proteger, ela tá falando isso, sabe, porque realmente ela tem filho e dá trabalho. Só que deixa eu falar uma coisa pra você, meu irmão, eu nasci pra multiplicar, velho. Eu queria ser que nem coelho, irmão, eu queria, sabe, eu olho pra família da minha avó que são 10, e eu acho lindo, eu acho espetacular. Se eu pudesse eu teria 10, é porque coitado da minha esposa. Vamos adotar uma meia dúzia, amor. Vamos adotar uma meia dúzia e vamos fazer 5, e é isso aí, vai dar 11. Então é isso, certo? São bloqueios emocionais, tá vendo? Às vezes a gente se pega falando coisas, às vezes a gente se pega falando, tipo assim, filho dá trabalho, e seu filho tá do seu lado, e ele tá ouvindo de você, que ele dá trabalho pra você. Olha só que tipo de coisa você dá, gente, eu e você tem comunicado. Então, tipo assim, essas são as raposinhas, são as coisas pequenas. Às vezes a gente não... se você tá aqui, talvez você tenha passado por esse tipo de abandono, num nível que eu não sei qual, né, cara? Num nível que eu não... talvez não tenha vivido no mesmo nível que você. Mas deixa eu te contar uma coisa, ó. Olha só que bloqueio de abandono que gerou em mim. E eu descobri isso agora, cara, em novembro. Eu tenho, vou fazer 29 anos, eu fui descobrir isso agora, em novembro. Tem pessoas que passam a vida inteira sem descobrir isso. Eu tava me imergindo dentro de mim. E aí dentro de uma formação de coach que eu fiz, tava vendo ali uma intervenção entre o coach e o aluno. Ele tava falando das crises dele, do bloqueio de abandono que ele teve com o pai dele. E na hora que eu estava ouvindo aquilo, a minha ficha caiu e o meu desbloqueio aconteceu. Por quê? Porque o meu pai deixou a minha mãe, certo? E aí, meu pai deixou a minha mãe, gagarejei. Meu pai deixou a minha mãe e depois disso ele vinha me pegar os finais de semana. E aí meu pai era jovem, meu pai era moleque, meu pai gostava de curtir, meu pai gostava de ir pra balada. E nesse rolê dele, nessa vida dele, ele combinava comigo de me pegar nos domingos e ele não vinha me pegar, ou ele me pegava tarde, ele falava que vinha às 8 e vinha às 3 da tarde. E aí ele me pegava na minha casa, me deixava na casa da minha avó, ele saía, ia curtir, me pegava à noite e me deixava em casa. E aí a minha avó falava assim, pô, seu pai é foda, te abandona aqui. Não falava palavrão. Seu pai é fogo, te abandona aqui e vai pra gandaia, e vai sair com a mulherada, e vai não sei o quê. Minha mãe também, pô, seu pai é fogo, te abandona aqui, ó, não sei o quê. Então olha só o que eu ouvia, as coisas que eu ouvia, as coisas que eu sentia, quer dizer, meu pai me deixava lá e eu ouvia isso da minha mãe, como é que eu me sentia? Me sentia triste. Aí meu tio sentava do meu lado e falava, pô, Vi, seu pai é da hora, seu pai não sei o quê, não ouve o que a sua avó tá falando, não. Tentava ali amenizar o rolê. Só que eu sentia, eu via meu pai fazendo isso. Então, quer dizer, eu não me sentia importante. Pô, meu pai eu não sou importante pro meu pai. Pô, meu pai me abandona aqui. Pô, meu pai, sabe? Então, quer dizer, eu acabava por isso que eu abandonava todos os meus projetos. Por isso que eu abandonava. Por isso que talvez, porque eu tinha um problema, né? Tá vendo? Eu tinha, e é legal porque isso é maravilhoso, porque você pode se reprogramar. E essa é a ideia. Você se reprograma a todo momento, você tem consciência. Um problema tipo assim, acaba deixando as pessoas sem responder, por exemplo, no WhatsApp. Tem algumas pessoas aí que vão falar, é verdade. E antes eu tinha isso num nível muito maior, cara. Hoje tá menos pior, e a cada momento você vai se reprogramando e melhorando tudo isso. Por quê? Porque o que é importante eu deixo pra depois. O que é importante, depois eu faço, eu procrastino. Então eu deixava as pessoas sem responder as pessoas por muito tempo. Então quer dizer, tá vendo? Olha só. E aí as pessoas, pô, o Vitão é foda, o Vitão é embaçado, ó, o Vitão não gosta da gente, o Vitão... E aí, ó, problemas de relacionamento. Tá vendo? Então olha só como um comportamento gera resultados ruins, negativos, por causa de bloqueios emocionais.
Então tudo isso nós precisamos entender, nós precisamos ter consciência. E agora, Victor, eu entendi. E agora, Victor, eu também passei por esse abandono. O que eu faço? Como é que eu faço esse desbloqueio? Como é que eu saio? Como é que eu mudo os meus resultados? Eu quero ter um relacionamento abençoado, eu quero ter uma vida próspera, eu quero ter, sabe, uma vida financeira legal. E agora o que eu faço, cara? Como é que eu me livro disso tudo? A gente precisa entender que existem 3 tipos de paternidade. E a gente tem a paternidade. Nós temos a paternidade biológica, o nosso pai. E deixa eu te falar uma coisa, eu fiz um post esses dias. Cara, uma verdade que eu ouvi através do Alan Bonfim. E isso se tornou a minha verdade. Quer dizer, pai não é quem faz, pai não é quem cria, pai é quem faz, pai é quem te fez, meu irmão. Não adianta, porque esse papo de pai é quem cria, é pra criar. Basicamente, cara, são coisas que a gente acaba não percebendo, mas são pequenas aposinhas que a gente vai vendo que a cultura, que a sociedade, que a política, que a religião, que os nossos pais, que o nosso que o ambiente em que a gente vive vai trazendo pra gente, para que a gente possa, muitas vezes até, por isso que, um filho só tá bom. Por isso que antes os nossos pais tinham 10, 15, 20 filhos, não tava nem aí pra dinheiro, pra fralda, não tava nem aí. E hoje você fala, um só dá muito trabalho. Por quê? Porque são essas pequenas aposinhas, são pequenos comentários como esse, que eu te falei aqui agora. São pequenos comentários como esse. Não, pai é quem cria. Não, meu irmão, pai é o pai biológico. E se você teve esse bloqueio com seu pai, você precisa resolver essa treta. E talvez não, esse bloqueio com o pai, na grande maioria dos casos, você acaba refletindo no seu segundo pilar da paternidade, que é na sua paternidade divina, na sua paternidade com Deus. Porque eu olhava pra Deus e falava, Deus, você não me ama, parece que você ama mais o outro do que a mim, parece que você abençoa mais o outro do que a mim, parece que você ouve mais o outro do que a mim. E aí você, Deus, se você é amor, sabe, cara, e eu tô pedindo pra você me ajudar, e você não me ajuda, eu tô pedindo pra você, sabe, cara, me abençoar, e você não me abençoa, e eu tô pedindo, e aí eu tenho que dizimar, e eu dizimo, e você não me abençoa, e eu tenho que orar, e eu oro, e você não me abençoa. Então quer dizer, que amor é esse? E eu comecei a acreditar que Deus nem existia, e eu comecei a acreditar, sabe, cara, que amor é esse? Pelo amor de Deus, cara. Como assim? Se Deus é amor, e eu olho pra minha vida, e eu não me sinto amado, e eu vejo que meu pai não me ama, porque se me amasse estaria comigo. E aí eu olho pros resultados que eu tenho, e aí os resultados que eu tenho são resultados, sabe, cara, terríveis. Então assim, que amor é esse? E aí você começa a questionar, Deus existe? Será que é verdade? Você começa a questionar a existência de Deus, como eu estava questionando. Por quê? Porque por causa de um bloqueio de abandono. Então quer dizer, a paternidade divina. E eu comecei a refletir isso em Deus. Deixa eu te contar uma história. O meu pai, ele era pastor. E hoje ele é um cara que ele nem acredita mais em Deus, ele é praticamente ateu. Ele chama Deus de esse cara aí. Então quer dizer, ele foi abandonado pelo pai, e aí ele se conectou com Deus, resolveu, sabe, cara? Não, tinha que orar, tinha que jejuar, tinha que dizimar, tinha que ofertar, tinha que, abrir mão de tudo, tinha que buscar primeiramente o reino, para as demais coisas serem acrescentadas, tinha que fazer tudo isso. E aí ele falou assim, vou abrir a minha igreja. E aí começou a dar tudo errado, não ia ninguém, sabe, cara? Deu muito B.O., porque é terrível quando você coloca os bois na frente da carroça. E aí você fala assim, Deus, tô fazendo, agora você tem que me abençoar. Deus, eu tô fazendo, agora você tem que fazer também. E aí ele se viu abandonado por Deus. E quando ele se viu abandonado por Deus, ele falou assim, que Deus é esse que me abandona? Que Deus é esse que não tá comigo? Por quê? Porque ele olha pro pai dele e fala assim, meu pai não tava comigo, meu pai me abandonou, meu pai me rejeitou, meu pai... E aí ele tem uma mesma experiência com Deus, de bloqueio, de abandono, de rejeição, e ele reflete isso, ele espelha isso em Deus, ele conecta isso a Deus, esse abandono em Deus. E por isso que talvez a gente tenha esse sentimento de vitimismo, de por que Deus? Porque parece que é só comigo, porque parece que Deus não me ama, por isso parece que Deus vai abençoar mais o outro do que a mim. Quando a gente acaba transmitindo isso pra Deus, como eu tava falando, e é embaçado quando você não entende as verdades da sua identidade divina, que é o que a gente vai falar já já. E isso aconteceu comigo, por quê? Porque quando eu desviei, porque é assim que a gente fala,
dentro da nossa religião linda e maravilhosa. Quando eu desviei, é porque eu tinha aberto uma célula na minha casa. E aí, nessa visão de célula, você vai abrir uma célula na sua casa e você vai ter a Arca da Aliança lá, e você vai prosperar, e a sua casa vai não sei o quê. E aí eu abri a célula e eu vou prosperar, e Deus tá vendo, eu tô fazendo, e olha só. E aí, no mesmo nível que aconteceu com o meu pai, nada aconteceu, meu irmão. Porque eu tava me relacionando com Deus de uma forma completamente errada. Eu tava me relacionando com Deus como se ele fosse um ídolo. Ídolo que assim, faz que eu faço, dá que eu dou, pede que eu... Sabe, cara, se ajoelha que eu te abençoo, se não se ajoelhar eu te mato. Tô suando. Lembra, você conhece a história de Daniel? Daniel foi parar na cova dos leões, por quê? Porque ou ele se ajoelhava, meu irmão, ou ele ia parar lá, ou ele se curvava, ou ele ia parar lá, ou ele, sabe, cara, abria mão das convicções dele pra convicção do rei, pra convicção do imperador, do ditador, ou ele ia parar lá, e ele foi parar lá porque ele sabia quem ele era. E o que aconteceu com ele foi completamente, saiu de lá ileso. Cristo estava lá com ele e tirou ele de lá ileso. Porque ele sabia a identidade dele, de quem ele era. Então, quer dizer, tudo isso é a nossa paternidade divina. E eu preciso resolver essas tretas para poder entender verdadeiramente quem eu sou. E quando eu entendo verdadeiramente quem eu sou, cara, tudo isso E aí, lembra, ó, então já tem uma chave. Eu vou colocar algumas chaves aqui, tá? A primeira chave é olhar para os meus pais e entender que aquilo que ele teve foi 10%. Aquilo que ele me ensinou foi 10% daquilo que ele realmente teve. Primeira chave. Segunda chave é entender a minha identidade divina. Porque verdadeiramente eu sou um ser espiritual. Talvez a gente olhe para o que a gente tem e aí a gente fala assim, ó, eu não tenho aquilo que eu queria ter, eu não tenho uma casa top, eu não tenho um carro bacana, eu não tenho um relacionamento, logo eu não sou abençoado, logo Deus não me ama, logo Deus não me abençoa, logo, por quê? Porque eu não tenho o que eu gostaria de ter. E aí eu olho para as pessoas que têm o que elas gostariam de ter e eu começo a me comparar com essas pessoas. E eu começo a me relacionar com Deus dessa forma. Por quê? Porque eu me ensinei. A minha crença de identidade está distorcida. Eu acho que eu sou aquilo que eu tenho. Eu tenho essa formação. Eu tenho esse carro. Você tem o que eu tenho. Se você não tem o que eu tenho, cala a boca. Ó, tá quietinho. Sabe? Eu tenho, você não tem. Ou eu não tenho, logo eu não sou abençoado. Logo eu não sou amado. Logo eu não sou... Sabe? Então eu me relaciono com as pessoas, com Deus, pelo que eu tenho. Porque eu acho que eu sou o que eu tenho. E eu não sou o que eu tenho. Eu não sou o que eu tenho, porque se eu sou o que eu tenho, quando eu não tiver aquilo, basicamente eu não vou, então eu vou deixar de existir. Quer dizer, quando eu falo assim, por que você é feliz? Ah, porque eu tenho uma casa, porque eu tenho um carro. Ah, então quer dizer que se você não tivesse carro, você não seria feliz? Tá vendo como o que eu tenho não pode mudar a minha identidade, não pode mudar quem eu sou. Nem o que eu faço pode mudar o que eu sou. Porque às vezes eu acho que eu sou o que eu faço. Eu fui ensinado pela minha religião que eu tenho que fazer, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler a Bíblia. Se não tá bem sendo abençoado, ora mais, jejua mais, lê mais. Tá orando uma, lê duas. Tá orando 3, lê 4. Tá orando, sabe, cara, tá jejuando pouco. Tem que fazer mais. E aí você não tá fazendo, e aí logo você fala assim, Deus não me ama, Deus não vai me abençoar, por quê? Porque eu não tô fazendo. Ou você acha, não, quem tem que fazer sou eu faço muito. O que você fez? Quem é você? Você acha que você é o que você faz? Ah, eu fiz direito, eu fiz faculdade X, eu sou a profissão Y, e daí você fala que você é a sua profissão. Eu sou advogado, hein? Me respeita. Eu sou psicólogo, eu sou arquiteto, eu sou médico, eu sou, sei lá, qualquer coisa. Então você acha que você é aquilo que você faz, e você não é aquilo que você faz, sabe por quê? Porque constantemente nós estamos mudando. Eu comecei na TI, aí depois eu fui pro marketing, agora eu tô indo pra inteligência emocional, mas na verdade, no final das contas, eu nasci pra desfrutar, eu nasci pra, pra comemorar dessa terra, eu nasci pra me relacionar com Deus, com a minha família, eu nasci pra ser filho do rei, eu nasci pra multiplicar, eu nasci pra dominar, menos trabalhar. Eu não sou o meu trabalho. Eu não sou o que eu faço. O que eu faço é só pra poder, cara, basicamente ter uma vida digna aqui na Terra. Eu sou aquilo que... eu sou a minha identidade. E a minha identidade é um ser criado por Deus. Eu sou filho, antes de ser filho do meu pai biológico, eu sou filho do meu pai divino. É a segunda paternidade, que eu preciso entender que, na verdade, é a paternidade que vai resolver as minhas tretas.
Porque se você olha pra você e fala assim, eu sou filho do meu pai fulano de tal, e eu não tive um pai não sei o quê, e meu pai não me amou, quer dizer, eu não tive e ele não fez o que ele precisava fazer, logo eu não sou amado, logo eu não sou não sei o quê. Só que se você ficar nesse nível de paternidade, os seus bloqueios emocionais não vão ser resolvidos. Os nossos bloqueios emocionais são resolvidos quando eu entendo quem eu sou. Eu sou um ser triuno. Eu sou um ser dividido entre corpo, alma e espírito. E na verdade eu sou um ser espiritual. Isso está lá em Gênesis 2:5, se eu não me engano. Quando ele fala que ele nos criou do pó da terra e soprou em nós o fôlego de vida, nos tornando alma vivente. E Deus é um ser espiritual, Deus é espírito, e Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então quer dizer, eu sou um ser espiritual, essa é a minha identidade, e antes de eu ter nascido do meu pai, eu nasci de Cristo, eu nasci de Deus, eu nasci do Pai Celestial. Então pode ser que o seu pai terreno não tenha sido a representação ideal do Deus celestial, mas a representação verdadeira, a representação plena, a representação suprema de quem é Deus está em Cristo Jesus, está na cruz de Cristo. Ele mostrou o seu verdadeiro amor, o verdadeiro amor dele por mim e por você na cruz. Ele nos reconciliou. Cara, Adão deu uma ramelada lá. Meu Deus, a gente precisa acreditar que nós somos criados por Deus. Se você acredita nisso, então a sua verdadeira identidade está lá no começo, na criação, em Adão. E Adão, ele foi criado para se relacionar com Deus. Adão era o suprassumo. Adão era a cereja do bolo da criação. E Adão pecou, infelizmente. Esse pecado e nós viemos de Adão. Nós viemos dessa semente corruptível. E a partir do momento que aconteceu esse pecado, a paternidade de Deus foi quebrada, foi disruptiva. Disruptiva não. Foi quebrada, foi, né, meu? É quebrada, não lembro outra palavra, tô tentando buscar aqui, vou ficar meia hora falando quebrada. E o que aconteceu? Logo, Adão sentiu medo, olha só. Aí começam os sentimentos de medo, sentimento de vergonha, de vitimismo. Não fui eu, foi a Eva. A Eva, não fui eu, foi a serpente. Olha só, quantos bloqueios emocionais já começam a vir logo no momento em que a paternidade de Deus é quebrada com o filho, que é Adão. E aí Deus mostra o seu amor em nós, Ele retoma essa paternidade, Ele reconecta a gente, Ele nos adota como filhos em Cristo Jesus. E esse amor, cara, esse amor, ele vai nos curar. Esse amor em Cristo Jesus cura. Esse amor em Cristo Jesus cura a nossa paternidade, tanto com Deus quanto com o nosso Pai, porque eu sei que agora eu sou amado. Eu sei que agora Ele enviou o único Filho dele por mim, para que eu não perecesse, mas para que eu tenha a vida eterna. E quando eu sei desse amor, quando eu sei verdadeiramente que Ele morreu por mim, e que eu sei que eu sou amado pelo meu pai verdadeiro, eu começo a olhar pro meu pai biológico e eu começo a ter compaixão dele. Existem alguns versículos, olha só, em 1 João 4:9 ele fala assim, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Quer dizer, foi Deus que me amou. Antes de eu olhar e falar assim, Deus, eu te amo, Ele fala assim, eu te amei primeiro. Eu te amei primeiro. E quando eu olho para o amor de Cristo, Deus é amor. E olha só, o amor, olha só o que é o amor. O amor, ele é paciente. O amor, ele é bondoso. O amor não inveja, não se vangloria. O amor não se orgulha. O amor não maltrata. O amor não procura seus próprios interesses. O amor não se ira facilmente. O amor não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça. 1 Coríntios 3:4. O amor mais se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha só o que é o amor. E Victor, mas cara, como é que eu faço para viver essa vida? Como é que eu faço para ser paciente, para ser bondoso, para desbloquear tudo isso dentro de mim? Para eu não viver na minha família aquilo que eu vivi com os meus pais. Para eu não ser para os meus filhos aquilo que o meu pai foi para mim. Para eu não replicar, para eu não bloquear os meus filhos. Como é que eu faço? Como é que eu faço pra me sentir amado? Pra me sentir amado por Deus, pra me sentir amado, sabe, cara, pelas pessoas. Como é que eu faço pra eu ter esse sentimento de amor? Deixa eu te falar uma coisa, os frutos do Espírito Santo. O primeiro fruto do Espírito Santo é o amor. O primeiro
fruto do Espírito Santo é o amor. E quando você crê em Cristo, quando você crê em Cristo Jesus, quando você crê na cruz, quando você crê que Ele morreu por você e ao terceiro dia ressuscitou, e Ele te conecta com Deus, e Ele te torna filho, quando você entende isso, Ele coloca em você, Ele te torna templo do Espírito Santo, e Ele coloca em você o Espírito Santo que te convence de todas essas verdades. Então a chave, a terceira chave é: se relacione com o Espírito Santo para que Ele ative essas verdades sobre quem é você, para que você possa entender quem é você e viver, e os frutos do Espírito Santo comecem a ativar tudo isso dentro de você, porque o primeiro fruto do Espírito Santo é o amor. Então, se você quer ser mais paciente, se você quer ser mais bondoso, se você não quer invejar as pessoas, se você não quer ficar se vangloriando, se você não quer ser uma pessoa orgulhosa, se você não quer maltratar as pessoas, sabe, cara, se você não quer viver por interesse, se você não quer se irar facilmente, se você não quiser guardar rancor de ninguém, eu tô falando de depressão, eu tô falando de ansiedade, eu tô falando de estresse, se você não quiser viver nada disso, você precisa entender essas verdades e se relacionar com o Espírito Santo para que os frutos dele comecem a florescer dentro de você e você comece a colher esses frutos. Então, quando você ativa a sua identidade, a partir de agora, o que você vai fazer? Você vai se olhar e você vai entender que você é amado, que você é amado por Deus. Por quê? Porque em Cristo Jesus Ele mostrou a sua identidade, Ele mostrou que você é amado. Tem a sua identidade em Cristo Jesus. Então quer dizer, eu sou justificado. Se você ler Romanos 8, você vai ver que você é justificado, que você é filho, você vai ver que você é santo, você vai ver N coisas sobre a sua identidade em Cristo Jesus. Sabe, cara? Então, adote aquilo, viva aquelas verdades, peça pro Espírito Santo tatuar aquilo dentro de você, para que você possa pegar essa terceira chave. Então, a primeira chave é um perdão, claro. O primeiro perdão é sempre da boca para fora e depois do coração para dentro. Então, eu perdoo da boca para fora, perdão. Primeiro passo, perdão. Perdão do meu pai, perdão desse abandono que ele fez por mim, perdão dessas coisas que ele não deveria ter feito e fez, perdão por tudo isso. Você perdoa ele, você começa a ter compaixão por ele, entendendo que ele entregou aquilo que ele recebeu por você, que ele deu pra você o máximo que ele poderia ter te dado, que talvez ele recebeu muito pior daquilo que ele te entregou, que talvez o relacionamento dele com o pai foi num nível muito mais agressivo. Essa é a primeira chave. A segunda chave é você ativar a sua identidade. E a terceira chave para ativar a sua identidade é você se relacionar com o Espírito Santo para você conseguir ativar os frutos dele dentro de você. Esse é o caminho para o seu desbloqueio. Então quer dizer, identidade, a sua ressignificação. A gente vai fazer mais lives sobre como ressignificar tudo isso, como trocar essas crenças limitantes e colocar crenças novas no lugar. Eu vou te mostrar a formação da matriz de crenças. A gente vai falar sobre isso na próxima live, porque eu queria falar sobre isso nessa live aqui, só que não vai dar tempo. Eu queria falar sobre mais algumas coisas aqui, só que não vai dar tempo. Eu vou deixar para a próxima live que nós vamos fazer na quarta-feira. Tá? Então na quarta-feira nós vamos falar sobre a matriz de reprogramação de crenças. Aqui eu te dei algumas chaves pra gente poder desbloquear de forma espiritual, de forma emocional, mas eu quero dar alguns exercícios, eu quero dar, sabe, algumas chaves pra você, pra gente poder transformar, cara, pra gente poder reprogramar, pra gente poder desfrutar e viver os resultados que a gente quer viver. Eu quero ter família, eu vou ter uma família abençoada. Tá vendo? Calma aí, deixa eu, vamos mudar tudo. A gente aprende ensinando e a gente transborda e a gente tem consciência. Eu já tenho uma família abençoada, tá vendo? Como os pequenos jargões formam as nossas crenças e eu tô aqui falando e ao mesmo tempo me reprogramando. Por quê? Porque eu falo assim, eu vou ter uma família abençoada, eu vou ter o cacete. Eu já tenho uma família abençoada. A minha família já é abençoada. É maravilhoso. O problema é quando eu não tinha consciência disso. E aí eu falava que eu ainda vou ter. Mas eu já tenho uma família abençoada. Eu já tenho filhos abençoados. Eu já tenho, sabe, cara? Eu já tenho uma vida financeira abençoada. Eu já tenho tudo isso. E eu tô ativando cada dia mais. E eu tô conquistando cada dia mais. Vivendo a minha identidade, vivendo o meu propósito, transbordando. E eu queria agradecer por você estar aqui. Eu já vou finalizar. Tamo junto, cara, tamo junto. Perfeito, mano. Pedro falou assim, se a gente não fizer a nossa parte, é isso mesmo, meu irmão. Deus dá a semente e a gente tem que ir lá e semear. Quem tem que semear sou eu. Deus dá a semente, dá o crescimento, mas quem tem que ir lá e semear sou eu e é você, meu irmão. Então, realmente, é isso mesmo. Tamo junto, galera. Basicamente, esse é o meu propósito, é ajudar. Eu mudei hoje
o título da minha bio. Meu propósito é ajudar pessoas, ajudar homens que não tiveram seus pais, que foram abandonados pelos seus pais. Sabe por quê? Porque se eu fui abandonado pelo meu pai, eu não tive um espelho de homem. Então, eu não sei como ser um bom filho, eu não sei como ser um bom pai, eu não sei como ser um bom marido. E se eu não souber nada disso, papai, eu não vou ter um bom relacionamento, eu não vou ter, sabe, nada vai acontecer na minha vida. Vai ter aquela vida medíocre, ordinária, aquela vida que nada acontece. Então, nós vamos resolver todas essas tretas. A gente vai crescer junto. E eu quero você aqui comigo, foi um prazer estar aqui. Se cuida, se hidrata, vai descansar, vai desfrutar da sua família, fala pro seu esposo que você ama ele, fala pra sua esposa que você ama ela, vai dar um beijo e um abraço no seu filho e tamo junto. Um beijo, meus lindos, obrigado!